Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e a gente está fechando o estudo de regência. Quer dizer, fechando não, né? Está dando mais um passinho no estudo de regência, que tem muita coisa para a gente estudar, mas eu acho que com o que vocês têm aí na parte 1, 2 e 3 já tem uma boa caminhada, né? Bom, a gente continua aqui com o sentido dos verbos, né? A gente continua estudando os verbos que mudam de sentido quando mudam a preposição, né? Quando a gente tem a preposição colocada ou retirada, e também alguns que mudam de transitividade, tá? Por exemplo, o verbo chegar e o verbo ir, nós já falamos que a preposição é a preposição a. Isso é fato conhecido, né? Então, a preposição a é a preposição usada sempre com chegar e com ir. Mas, dependendo do complemento, dependendo se o complemento é um advérbio, e aí o uso é um uso denotativo, né, ao pé da letra, dicionarizado lá na primeira acepção, ou se o complemento é um complemento conotativo, com sentido figurado, a transitividade vai mudar dependendo desses dois casos. Então, olhem só, quando eu digo assim, cheguei ao teatro com antecedência. Ora, ao teatro é um lugar. Quem chega, chega a algum lugar. O verbo é um verbo intransitivo. Aí você diz assim, ué, como é que ele é intransitivo se ele está tendo adjunta adverbial de complemento? Aí eu vou dizer assim para você, vai assistir a aula de sintaxe, que lá eu explico para vocês melhor sobre os intransitivos. Os verbos intransitivos são os verbos que não pedem objeto. Não tem nada a ver com a adjunta adverbial. Ele pode pedir 538 adjuntos adverbiais. Ele só não pode pedir objeto, tá? E objeto é termo substantivo. Então, tá na dúvida, vai assistir a aula de sintaxe, tá? De termos integrantes da oração. Então, ó, o verbo é intransitivo quando o complemento dele é um complemento adverbial, tá? Ao teatro é um advérbio, é um lugar onde as pessoas chegam, né? Então, ao teatro começa com a preposição a, que é a preposição pedida pelo verbo chegar, e é um uso denotativo do verbo, né? A mesma coisa aqui, fui ao parque também é um lugar. Então, o verbo é intransitivo, o complemento dele não é um complemento objeto, é um complemento adjunto adverbial, né? Também começando com preposição a, uso denotativo do ir e do chegar, verbos intransitivos, tá legal? Agora, se eu digo assim, finalmente chegamos a um acordo é um lugar? Não, né? Pois é, um acordo não é um lugar. Esse chegar aqui também não é chegar do ponto de vista denotativo, não é? Você andou e aí chegou a um lugar de maneira denotativa? Não, você andou e chegou a um acordo de maneira conotativa, de maneira comparativa, figurada, né? E aí, esse chegamos, que tem um sentido figurado, porque não chegou a um lugar, ele pede um objeto. Porque o acordo não é um advérbio, acordo é um substantivo. E aí, os substantivos são objetos, tá? Então, há um acordo, é um objeto indireto ligado ao verbo chegar, sempre com a preposição a. A preposição não muda. Mas, se a natureza do termo é adverbial, eu tenho verbo intransitivo. Se a natureza do termo, do complemento é o substantivo, a gente tem um objeto indireto, tá? Então, mudou a transitividade. O verbo passou a ser transitivo indireto, quando a natureza do complemento deixou de ser um advérbio para ser um substantivo. Tá legal? Então, embora a preposição seja igual, a função sintática não é igual, não, tá? Tudo tem a preposição a, mas as funções são diferentes. Nesse caso, ele vai às últimas consequências. Reparem, é verbo ir. Agora, as últimas consequências é um lugar? Não. Então, é um objeto, porque é um termo substantivo. Então, se é um termo substantivo, complemento de verbo, complemento substantivo de verbo, chama objeto, tá?
Então, a natureza dos termos vai me dizer se o verbo é intransitivo ou transitivo indireto. Tá legal? Embora a preposição seja a mesma, que é a preposição a. Então, prestar atenção nesses verbos, hein? Outro verbo que eu trouxe para vocês é o visar. O visar, cada vez menos as pessoas usam como verbo transitivo indireto. As pessoas mais comumente, de maior graduação, de maior titulação, elas dizem com a maior tranquilidade: visamos o melhor para todos. As pessoas usam o verbo visar sem a preposição. Eu já vi alguns editais de concurso, né, que cobram do candidato norma culta o visar sem preposição, tá? Errado. Para o concurso, para a gente que está estudando norma culta, o verbo visar, ele pode ser indireto ou pode ser direto. Quando ele é indireto, ele significa ter como objetivo pretender. Então, o deputado, na verdade, visava ao cargo de senador. Quer dizer, ele tinha o objetivo, ele pretendia o cargo de senador, né? Então, o deputado visava ao cargo. Preposição a, tem que ter preposição a. Tá legal? Então, visar no sentido de querer alcançar, no sentido de pretender, obriga a preposição a. Agora, visar no sentido de fazer uma mira, mas é no sentido de fazer mira mesmo, você está apontando. Por que eu estou dizendo isso? Porque no espanhol, mirar significa ver. Então, mirar as coisas, ver as coisas, né, são sinônimos. E aí muita gente acha, como no espanhol é assim, acaba achando que mirar em português também é mirar como apreciar as coisas. Ah, eu estou mirando as flores, então eu estou visando as flores, né? Só que no português, visar as flores significa mirar nas flores, apontar para as flores, não é ver. Então, visar alguém, visar alguma coisa, né? É apontar, é fazer mira, não é ver, tá? Então, cuidado, porque visar parece com ver, parece com visão, e as pessoas às vezes usam de modo errado. Então, visar significa mirar, mirar mesmo, fazer mira, tá? Apontar para. Então, é preciso visar o centro do alvo, tá? Então, visar o centro, mirar o centro, apontar para o centro. Você pode ficar visando da praia o mar? Não. Você vai apontar para o mar para quê? Vai dar um tiro no mar? Não. Então, não pode usar o visar. Você ficou apreciando o mar, você ficou vendo o mar, né? Você ficou assistindo ao mar. Agora, visar não, tá? O outro sentido do visar é dar visto, tá? É fazer uma rubrica, enfim. O diretor da faculdade visou os certificados, né? O professor visa as provas, deu visto nos trabalhos, né? Então visou os trabalhos. No consulado visaram os passaportes. Então, dar visto é também transitivo direto, tá? Visar os certificados, visar os passaportes, diretíssimo, tá? Transitivo diretíssimo. Outro que eu coloquei aqui, o verbo implicar. O verbo implicar é um dos verbos mais errados hoje em dia, tá? Tá na moda errar esse verbo. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com esse verbo implicar. Aquele implicar no sentido de implicar com alguém, ninguém erra, né? O implicar no sentido de ter implicância é fácil. Ah, ele fica implicando comigo, né? Ele fica implicando com o irmão. As crianças, então, não gostam de pessoalizar muito. Elas não dizem, mãe, fulano está implicando comigo. Elas falam assim, mãe, o fulano está me implicando, né? Então, essa pessoalização é bem infantil mesmo. Mas esse verbo implicar, de ter implicância, ninguém erra, é fácil, tá? Agora,
o implicar com o sentido de acarretar, trazer como consequência, nossa, esse tá brabo hoje em dia. Então gravem isso. O verbo implicar, significando acarretar, trazer como consequência, é transitivo direto, gente, direto. As pessoas cismaram de botar uma preposição aí depois do verbo implicar, que não existe na norma culta. Então, toda ação implica uma reação, não é implica em uma reação. Não, tirem esse em daí, tá? Não tem esse em, não. Então, você vai dizer assim, fazer um bom trabalho implica no reconhecimento da firma. Não pode, não é implica no reconhecimento, implica o reconhecimento, tá? Então, mas eu não sabia, pois é, já aprendeu. Isso é uma das coisas que mais a gente vê errado por aí. E aí é claro que a gente vê errado, a gente escuta, acha que está certo, começa a repetir. Na dúvida, né? Começa a repetir. E aí uma porção de gente engravatada, cheia das titularidades, fala, implica uma coisa, implica em outra, aí o povo vai dizer o quê? Que ele está errado? Não, vai achar que ele está certo. E aí vai começar a repetir o em. Um dia esse em vai virar norma, mas ainda não é norma. Então o em está errado, tá? Uma ação implica uma reação, uma coisa implica outra e não em outra, tá legal? Gravaram já isso, né? Então João implicava com a sua irmã, uma ação implica uma reação e a gente só pode usar preposição em, porque é claro que a preposição em não veio do nada, né? A gente só pode usar a preposição em quando tem o pronome. Lembra quando a gente falou dos verbos lembrar-se e esquecer-se? Tem pronome, tem preposição? Mesma coisa aqui. Tem pronome, tem preposição, tá? Só que aí o implicar-se significa envolver-se. Então ele implicou só, quando ainda era jovem, implicou-se em situações embaraçosas, tá? Aí não é o implicar com o sentido de gerar uma consequência, tá bom? Então, ele implicou-se, ele envolveu-se. Tudo bem, é igualzinho. Envolver-se em, implicar-se em. Perfeito. Agora, saber isso não implica errar aquilo. Pois é isso. Não é saber isso e não implica em errar aquilo. Tá? Tirem essa preposição em depois do implicar da vida de vocês, hein? Outra coisa, o verbo preferir. Aliás, lembrei de uma outra preposição também, que é assim um negócio que as pessoas usam e está erradíssimo, que é o fazer com que. Também é um problema de regência, eu até esqueci de botar aqui, mas ainda bem que eu lembrei, já fica gravado para vocês. O fazer é um verbo transitivo direto, não é? Raciocina comigo. Quem faz, faz alguma coisa, não é isso? Não é quem faz, faz com. Quem faz, faz alguma coisa. Pois é. Aí, quando essa alguma coisa é uma oração, a gente teria que colocar a oração começando com a conjunção que e mais nada, sem preposição. Então, eu fiz que ele me entendesse. Eu fiz que ele me entendesse. Eu fiz isso. Eu fiz que ele me entendesse. Como é que o povo fala isso? Eu fiz com que ele me entendesse. Tá errado. Tira esse com daí. Eu fiz que, não é eu fiz com que. O verbo fazer não é transitivo indireto, ele não rege preposição. Quanto mais preposição com, tá? Então, o verbo fazer é transitivo direto. Então, fazer com que tá tão errado quanto implicou em, tá? São dois errados feios que a gente usa o tempo inteiro. Então, muito cuidado com esses dois casos, tá? Verbo preferir. O verbo preferir rege preposição a. Então, se você prefere, é porque você prefere uma coisa em relação a outra.
Então, o verbo preferir pede sempre um objeto direto e um objeto indireto. Sempre. O objeto direto, claro, não vem acompanhado de preposição. O objeto indireto tem que vir com preposição a. Vocês já repararam que a preposição a dá um banho em todas as outras, né? Então, na dúvida, o a é sempre assim uma preposição boa para chutar, porque, né, tem uma porção de casos com o a. E aqui, no dia a dia, as pessoas acabam fazendo, claro, a seguinte lógica, usando a seguinte lógica. Se você prefere, porque você faz uma comparação entre duas coisas, escolhe uma, né? Como existe essa ideia da comparação, a pessoa acaba usando, para raciocínio, uma estrutura comparativa. Eu prefiro mais uma coisa do que outra. Eu prefiro muito mais sorvete do que bolo. As pessoas falam isso assim de maneira clara, mas está errado, porque o verbo preferir, ele traz sim uma ideia de comparação, mas a estrutura sintática dele é com o objeto direto e com o objeto indireto começado com preposição a. Mais do que isso, está errado. Então você prefere sorvete a bolo. Não é eu prefiro muito mais sorvete do que bolo. Isso é oralidade, isso é coloquialismo, não é norma culta. Na norma culta você prefere uma coisa a outra. Tá legal? Pronto, acabou a história. O verbo chamar é um verbo que tem algumas circunstâncias aí de diferença, e aí eu trouxe para a gente fechar a aula de hoje. Então, olha só, o verbo chamar, quando ele significa, tem o sentido de fazer vir, né? É aquele chamar no sentido tradicional, fulano, vem cá, aí vem o fulano. Então, esse chamar é transitivo direto, tá? Então, chamei as crianças, quer dizer, crianças, venham cá. E aí pedi que falassem baixo, quer dizer, você grita para pedir para a criança falar baixo, né? Então, esse paradoxo existe aí na vida da gente. Então, chamei as crianças, o chamar nesse sentido de fazer vir a presença é transitivo direto. Chamei pelas crianças, pode? Não. Pode no dia a dia. Na norma culta pode? Não. Então você não chama pelas crianças, você chama as crianças. Tá? Eu chamei pelo porteiro para ele abrir a porta. Você chamou o porteiro para que ele abrisse a porta. Tá? Então chamar é transitivo direto, não pede preposição nenhuma. O outro caso do chamar é no sentido de invocar. Invocar, gente, é pedir auxílio divino, pedir auxílio para outra instância mística, tá? Então você não pode, eu invoquei o porteiro, só se o porteiro tiver incorporado lá com alguma entidade, sei lá. Se não for isso, não pode. Por isso é que não pode chamar pelas crianças, chamar pelo porteiro, chamar, né? Não pode chamar por, porque chamar por é invocar. E invocar a gente só usa para entidades superiores, num outro nível espiritual, enfim. Tá legal? Então, não pode chamar por, quer dizer, pode chamar por, mas o chamar por uma entidade divina. Chamei por Santa Bárbara, chamei por São Jerônimo, chamei por Deus, enfim, aí você pode usar o por, tá? Na situação do dia a dia, quando o sentido é chamar fulano vem aqui, não pode usar o por não, tá? Que tá errado. Outro sentido do verbo chamar, aí pode ser direto ou indireto, com preposição ou sem preposição no objeto, sem problema. Mas em predicado verbo nominal. O que significa predicado verbo nominal? Que o verbo chamar é o verbo de ação e tem que ter um predicativo. E esse predicativo é um predicativo do objeto, tá? Sempre o verbo chamar com o predicativo do objeto. Então, nesse caso aqui, o verbo chamar tem sentido de dar nome, tem sentido de qualificar. É aquele caso que a gente usa para dar opinião sobre alguém, ou a gente usa para dizer um apelido, ou até para fazer um xingamento, né? Eu falei mesmo, chamei fulano de doido. Então, esse chamar nesse sentido, ele é
pode ser transitivo direto ou indireto, você pode chamar alguém ou chamar a alguém. E vem logo a seguir o predicativo do objeto, que é a qualidade, que é o nome, que é o xingamento, enfim, que é a qualificação que você usou, tá? Então, reparem só, com raiva, o vizinho chamou-o maluco. Isso é norma culta. Então, o verbo chamar pede um objeto que pode ser direto ou indireto. Então, com raiva, o vizinho chamou-lhe. Chamou-o, chamou-lhe é a mesma coisa, o sentido é igual, tá? Mudou só a função sintática do objeto direto para o objeto indireto, mas o sentido é igual. E o maluco, que é o predicativo do objeto, que é o xingamento, enfim, a qualidade que você deu para o objeto. Por que é predicativo do objeto? Porque quem é maluco é esse camarada que está representado aqui. Não é o vizinho, não é o vizinho que é mais maluco. Maluco é esse cara aqui, que está no o, que está no lhe, tá? Ora, repararam que não tem preposição nenhuma? Chamou-o maluco, chamou-lhe maluco. Não tem preposição nenhuma. Na norma culta não tem preposição nenhuma, tá? Agora, no nosso dia a dia, já que a gente vai xingar alguém, a gente vai xingar com ênfase, né? E aí, como é que a gente faz essa ênfase? Com o uso da preposição, né? Então, reparem que eu já botei aqui o asterisco para mostrar para vocês que não é norma culta, embora seja uma marca de oralidade, essa ênfase com a preposição. O vizinho chamou-o, chamou-lhe de maluco. Esse de a gente usa o tempo inteirinho, tá? O tempo todo a gente usa. Mas ele é coloquial, ele não é norma culta, tá? É um uso coloquial. Então, prestem também atenção naquele tipo de questão que diz assim, marque o item que não apresenta desvio em relação à norma culta. E aí a frase vem limpinha, não tem defeito nenhum e tem um desenho lá no final. Esse desenho na frente do predicativo do objeto com o verbo chamar é coloquial, tá? O povo, no nosso dia a dia, a gente não usa nem o pronome oblíquo, né? A gente usa o pronome reto mesmo e usa a preposição. Não, eu chamei o juiz de ladrão, né? Ah, eu chamei o jogador de vendido. A gente usa, às vezes, né? Eu chamei ele de vendido. A gente usa o pronome reto mesmo. Tá errado também. Se é o objeto, ou é o substantivo ou é o pronome átono, né? O pronome oblíquo. E no objeto, sem a preposição, tá? Então, cuidado com essa preposição, porque como a gente usa o tempo inteiro, a gente acaba achando que está certo. E não está, tá? Bom, meninos, eu sei que tem muita coisa aí de regência para estudar, mas isso cai muito, então metam bronca nesses assuntos aí, tá bom? Até a próxima!